Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Associação Paulista Leste, a Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte dessa história, fazendo parte principalmente desse momento para podermos buscar o nome do Senhor Jesus. Se você está aqui é porque Deus te chamou e principalmente Ele tem um propósito na sua vida. Neste trimestre, nós estamos estudando a carta aos Efésios. Se você ainda não tem sua lição, por favor, filho de Deus, vai lá, corre atrás, nos mande uma mensagem, um e-mail, nós vamos mandar para você de uma forma física, virtual. Nós queremos que você tenha este conteúdo, tá bom? E para você não se esquecer também, se você ainda não nos segue nas redes sociais, vai lá no YouTube, filho de Deus, @paulistaleste, e você vai ficar por dentro de toda a história da Escola Sabatina, da Escola Sabatina Viva, tá bom? Não fique de fora. Mas você vai olhar para mim e você, pastor, eu não gosto de YouTube. Vai lá no Instagram, mips.apl. Tá vendo aqui embaixo? Você vai lá, segue e vai ficar por dentro de todos os rios e principalmente do conteúdo da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Você está vendo aqui no cantinho que nós estamos com o QR Code? Ali é para você fazer o quiz da lição. O que é o quiz da lição? São 3 perguntinhas que vêm toda semana para testar o seu conhecimento. Divulgue para os seus professores, para os seus alunos, para participarem conosco, para nós sabermos como que está o seu conhecimento sobre a Escola Sabatina. Esse QR Code vai ficar até o final da transmissão. Você pode pegar ele, enviar. Se você quiser um link, nós vamos enviar para você, colocarmos na plataforma para que todos possam participar da nossa querida Escola Sabatina. Nós estamos aqui chegando na lição 11. E logo após a lição 11, nós já temos a lição do próximo trimestre. E olha, eu tenho que te falar, é uma lição extremamente importante, porque ela está falando sobre a missão de Deus e a minha missão. Tá vendo aqui essa imagem linda, é a capa da nossa próxima lição? Você vai entender que Deus tem a missão, a Missio Dei, e tem a missão que deve cada cristão viver aqui nessa terra. E você vai descobrir isso diante do próximo trimestre. Se você não tem assinatura da lição, se você ainda não tem um conteúdo da próxima lição, por favor, entre em contato com a Casa Publicadora Brasileira, a CPB, e você vai poder fazer a sua assinatura, ou você baixar o aplicativo. Você vai no Apple Store, no Play Store, lá, escreva lá, Escola Sabatina, e você vai poder baixar o aplicativo e ter todas as lições traduzidas em português para você poder usar o tempo que quiser de uma forma gratuita, tá bom? E aqui nós estamos aqui com um tema muito importante, a suprema lealdade a Cristo, mas para falar desse tema eu não posso falar sozinho, eu tenho que convidar grandes amigos que estão aqui conosco. Eu quero apresentar aqui para vocês o pastor Marcos Eli. Marcos Eli veio lá do distrito de Vilma Flor. Já Vilma Flor. Nós estamos aqui felizes com a tua presença, pastor Marcos, muito obrigado. Mande um abraço para o teu povo, manda um abraço para a patroa, que está tudo certo por aqui. Eu que agradeço o convite e fico grato, feliz por estar com vocês. Pessoal do Vilma Flor aí, um abraço. Que o Papai do Céu abençoe vocês no estudo dessa lição. Sem sombras de dúvida, essa lição ela traz para nós um conhecimento sobre o assunto que é tratado com Paulo e também referente à nossa jornada aqui nessa terra até o retorno de Cristo. Amém. Amém. Temos aqui a presença do pastor Jaime Calisto. Veio diretamente do distrito de Chabilândia, extremo leste de São Paulo aqui. Pastor Jaime, muito obrigado por estar aqui conosco. Manda um abraço pro teu povo, para a esposa, para os filhos, para o papagaio e periquito. Fique à vontade aí. Tá, joia. Obrigado pelo carinho, pastor Leonardo, amigos. É um prazer estar com vocês aqui. E é sempre bom falar da palavra de Deus, né? E também é uma grande responsabilidade. Mas espero em Deus que nós possamos suprir aí as necessidades espirituais do nosso povo, né, pastor Léo? Pastor Marcos, as ovelhas, né? E com certeza quero mandar um abraço aqui para o nosso distrito de Chabilândia, nossos amigos, que é uma parceria, aquelas ovelhas queridas ali também. E é claro, né, você falou família, né? Só não tem papagaio, não tem cachorro em casa, mas tem lá meus filhos que a gente ama. Um beijo, um abraço com muito carinho para minha esposa também. Que Deus abençoe. Obrigado, Léo, pelo convite. Obrigado, amigos. Vai ser uma bênção poder participar nesta mesa com vocês, atendendo às necessidades espirituais das nossas ovelhas queridas, em nome de Jesus. Amém. Amém. E temos aqui o apresentador,
de 2 podcasts. Eu tenho um prazer de apresentar aqui a vocês um homem que é mais conhecido que nota de R$2. Um homem que é conhecido no mundo, principalmente virtual, aí, para nosso querido irmão Getúlio, mais conhecido como Túlio. Túlio, fala um pouquinho, você é lá da igreja da freguesia do Ó, primeiro ancião daquela maravilhosa igreja, que eu tive a oportunidade de fazer uma semana de oração no ano de 2022. E também você tem 2 programas. Fala de uma forma resumida para o pessoal conhecer um pouquinho mais você. Seja bem-vindo, meu querido. Claro. Em primeiro lugar, olá a todos. Pastor, quero agradecer aí. É uma honra estar aqui com vocês no podcast Viva. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com 3 pastores na mesa, né? Para quem não me conhece, eu sou ancião, sou o primeiro ancião da igreja da freguesia do Ó. Professor de classe bíblica lá há muitos anos. E é uma honra estar com 3 pastores na mesa, olha só o nível. E como o pastor falou, sim, sou apresentador do podcast Influenciadores. Inclusive a gente traz vários artistas, pastores, artistas de todo ramo, de todo meio, secular. E eu uso esse podcast, inclusive, eu costumo dizer que é meu talento, meu ministério, né? Em todos eles, exatamente todos, tá aí o pessoal da técnica que não deixou mentir, a gente fala a palavra de Deus. Amém. Aí a gente passa para eles também, dá aquela pitadinha, já distribuí alguns livros do Grande Conflito nos podcasts para alguns artistas. Legal. Então, assim, é bem bacana e assim a gente vai espalhando a mensagem, né? Amém. E temos também um outro podcast chamado Empreendedores A Liga. Aí é uma liga de empreendedores, somos em 10 e é um podcast bem bacana também sobre empreendedorismo e todos os podcasts a gente fala de Deus também. Amém. Além de empreendedorismo. Meu talento, meu ministério, eu agradeço ao nosso pastor Jair, que deu o lema desse livro para nós aí. Exatamente. E fez a diferença na vida de muitas pessoas. Legal. Queridos, vamos começar com uma oração. Pastor Jaime, o senhor pode orar para nós aqui, darmos o início ao estudo dessa lição? Oremos então? Oremos. Grandioso Deus, que alegria fazer parte deste momento especial. É um privilégio abrir a Tua Palavra, podermos conversar e, de acordo com a orientação, as instruções do Teu Santo Espírito, chegarmos a um denominador comum, a um consenso de qual é a Tua vontade, qual era a preocupação de Paulo naquela circunstância e o que nós podemos aplicar para nossas vidas hoje. Deus, obrigado por Tua Palavra que nos orienta. Amém. E agora, se conosco, ó Deus, que o que falarmos, ouvirmos, seja para a honra e glória do Teu nome. Amém. É nele que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Lição 11, a lição Suprema Lealdade a Cristo, verso para memorizar. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Deus não faz acepção de pessoas. A lição desse trimestre vai começar a falar um pouquinho, principalmente dessa semana, a respeito sobre a lealdade a Deus. E uma das coisas que nós precisamos entender, se nós não somos leais àquele que nos deu a vida, que nos dá o sustento, nós vamos ser leais a quem? É aonde que eu quero entrar na lição aqui com vocês. Sobre quando nós falamos lealdade a Deus, pastores, irmão Júlio, está aqui conosco. O que vem à mente de vocês? Como que eu posso ser leal a Deus diante de todas as esferas da vida? Bom, Léo, eu acho que o título já traz algo que realmente é o ápice da lição, né? Veja, a palavra lealdade, acredito que nesse contexto é aquilo que está acima de qualquer coisa. A lição não apresentou, não vi aqui, eu posso estar equivocado, mas buscai, pois, em primeiro lugar. Quando a gente busca Deus em primeiro lugar, independente se você serve a um senhor, o contexto da lição vai falar disso, né? Colocando num paralelismo ali de servos e senhorio, mas não importa quem eu sirvo. O que importa é que lealdade tem que ver em colocar a Deus em primeiro lugar. Por isso o tema diz suprema lealdade a Cristo, né? E aí, de acordo com o verso e o desfecho da lição, a gente vai entender qual é a logística que Paulo vai usar aqui para comparar servos e senhor, pais e filhos. A gente vai
entrar nesse aspecto, mas é questão de primazia, prioridade, servir a Deus em qualquer circunstância da vida. Muito bem, muito bem. Muito boa palavra, primazia, prioridade. Prioridade. Porque a própria Bíblia diz, né, sobre o culto racional. Aí já diz, por exemplo, a pessoa que ali está com Deus pela emoção, ali porque achou lindo aquele culto, aquele momento especial, e aí, de repente, se chega num momento de dificuldade ou num outro momento que não está tão especial assim, aí a pessoa não está tão firme, tão leal a Deus, então é por isso que Deus já sabia, já conhece nossos sentimentos, nosso coração, né? Então por isso ele pediu de nós o culto racional. No culto racional, independente da situação em que você estiver, você será leal a Deus. Leal a Deus. Eu passei por um momento muito difícil na minha vida, o crisol talvez dos maiores que existe, quando eu perdi o meu filho. E naquele momento, exatamente aquele primeiro momento, eu continuava leal a Deus, mas eu não queria falar com Deus naquele momento. Mas eu não deixei da minha lealdade. Tipo, eu respeitava, sabia tudo de Deus, mas eu estava falando no coração, puxa Deus, por quê, né? Aquilo que todo pai, toda mãe faria, né? Aquela tristeza. Mas Deus, com toda a sua lealdade, né? Deu um jeito ali de estar falando comigo através dos irmãos, através da Bíblia. Tem até um caso muito interessante, não vou contar agora, mas onde Deus fez ali uma situação para que a Bíblia chegasse na minha mão e eu lesse mesmo não querendo. Tipo, não quero falar com Deus. Se eu ler essa Bíblia, eu vou estar falando com o Senhor. Mas a lealdade continuava. Em momento algum eu falei assim, poxa, não quero mais saber de Deus porque Deus fez isso com meu filho. Pelo contrário, eu sabia a todo momento. A primeira coisa, quando eu perdi meu filho, eu falei, meu Deus, Jesus. Né? Então eu queria estar próximo de Deus. A lealdade continuava, apesar do pior crisol da vida. Da gente ir. Aí eu entendo o que é ser leal, independente da situação. Exatamente. Né? Não é só quando você está bem, só quando está tudo bem, Deus está dando o que você quer. Meu Deus, oxa. Ou então quando você precisa e está querendo falar com Deus, meu Deus, você me dá aquilo. Mas e quando Deus te tira tudo que você tem? Né? A lealdade é lealdade. E eu continuei. Mesmo falando assim, Senhor, não quero falar com o Senhor agora, não. E a lealdade era tanto, e Deus conhece tanto, que Deus mandou um amigo com uma Bíblia. Tem a Bíblia King James, Bíblia em espanhol, Bíblia de tudo quanto é jeito. E eu não queria ler a Bíblia. Mas aí um amigo meu veio, o meu ramo de negócio sempre foi CD, DVD, ele veio com uma Bíblia em CD, ele nem sabia que meu filho tinha falecido, ficou sabendo na hora, falou, não vamos nem falar em negócio, vou te dar isso aqui de presente, para depois a gente revender essa Bíblia online aí. Era um CD. E eu na curiosidade, depois, né, Deus me enrolou ali, falou assim, aí eu fui lá, deixa eu ver como é que funciona essa Bíblia em CD. Pus lá, joguinhos em CD, não sei o que, comecei a ver, cada frase que aparecia era Deus falando comigo, olha, estou com você. Olha, mesmo que estiver no Vale da Sombra e da Morte, estarei ao seu lado. Amém. E tal. E aí eu li a Bíblia online. Aqui eu não queria, Deus falou, vai falar comigo sim, tá aqui. Mas aí a lealdade continuou independente do pior momento da minha vida. Interessante. Eu gosto de pensar da seguinte forma, né? Imaginando Paulo a escrever a carta para os Efésios, e ele talvez imaginando como cada um daqueles irmãos iniciando na fé procura demonstrar sua lealdade e fidelidade ao Senhor. Então, assim, ele tenta facilitar isso para eles, né? E para nós hoje, amplia isso da seguinte forma da lealdade, né? Talvez sua maior dificuldade, seu maior desejo é, de fato, ser fiel a Deus, leal a Ele. Como é que eu posso ser leal? Então, assim, muitas vezes as pessoas limitam a lealdade ao Senhor apenas em ir para a igreja, né? E lealdade, ela acaba sendo muito mais ampla do que isso. Então, Paulo, ele está mostrando aqui que você pode ser leal no trato com seus colaboradores, você pode ser leal na educação dos seus filhos, você pode ser leal a Deus no trato com as pessoas no seu dia a dia. Então, assim, você pode ser leal a Deus em tudo que você faz. E isso é interessante, porque Paulo, ele explica que tudo isso que você está fazendo, ele reflete no Senhor Jesus, ele retrata que apesar de ter alguém ali que está sobre os meus cuidados, eu também estou sobre os cuidados de um Deus eterno, que não faz parcialidade de ninguém. Onde nós entramos na parte de domingo, a lição fala sobre o conselho aos filhos. Muita gente não se atenta para um detalhe da vida de Paulo. Tem gente que olha assim, mas Paulo é o único no Novo Testamento que dá conselho para Maria, para casal,
e para filho. Mas cadê a família de Paulo? Alguns dizem que Paulo era solteiro, mas na verdade, Paulo, por ser membro do Sinédrio, um dos requisitos era ser casado e ter filho. E Paulo, e muitas das vezes quando ele apresenta o contexto, Senhor, tira de mim o espinho da carne, alguns querem fazer a alusão à questão da visão. Mas muitos se arremetem no contexto dele ter tido que se separar da família. Isso que causava dor nele. E aqui Paulo ele começa a falar o conselho aos filhos. E é uma coisa interessante que naquela época, um filho ele poderia ser dedicado, estar sob a tutela do pai, ou pela vida inteira, ou até os 60 anos de idade. Imagine, 60 anos de idade, você está sob a tutela do pai ainda, você é de menor. Hoje você vê uma correria da molecada com 15, 16. Não, eu tenho que ser emancipado, eu quero tirar minha carteira, eu quero ter minha independência. Paulo ele começa a falar um pouquinho a respeito de como que nós devemos honrar nossos pais. Ele faz alusão ao 5º mandamento. Como que isso é importante a gente trazer para os nossos dias de hoje? Hoje a família tem se tornado um detalhe na vida de alguns. Exato. E não a primazia. Como que nós podemos reforçar isso dentro dos nossos lares, da nossa igreja? Essa é a luta de todo mundo, né? Todos nós. Mas nós que somos líderes e vocês aí de casa que estão nos ouvindo também, e de alguma forma você professa uma religião, uma fé, de fato nós andamos na contramão do mundo. Aí você falou, Léo, num pensamento grego é isso aí, né? Como era a questão dos filhos, a dependência do filho, mas no romano era até morrer. Então os filhos estavam sob a tutela do pai. Então interessante. Aí hoje você olha para uma família desestruturada e o filho quando chega aos 18 anos ele fala, bom, agora eu tenho a minha vida. É complicado, não é? Agora, Paulo, apesar das incógnitas que existem a respeito de Paulo com relação à família que você tratou agora, ele fala com autoridade. Ele usa de autoridade bíblica, com base naquilo que ele vive com Deus, viveu com Deus e as experiências que ele viveu, não é? E aí nos versos bíblicos nós vamos encontrar ali, conforme surgir da lição. Lá, por exemplo, no livro de Efésios, né, que é a base aqui do nosso estudo, ali Paulo vai orientar, né? No caso ali, honrar os filhos, os filhos honrarem seus pais e obedecer-lhes para que eles tivessem uma condição ali, vida longa. Olha que interessante. Agora aqui, pensando entre nós, né? São princípios valorosos que hoje, a sociedade que nós estamos inserida, o conceito de família está acabando. O que é família hoje? Casamento, né? Relacionamento, filhos, pais, e aí depois Paulo vai usar essa questão, aplicando ali, já é outro assunto, mas fala de servos e senhores, mas aí no livro de Mateus também ele vai dizer, né? Quem é o maior no reino dos céus? Ele vai fazer uma analogia, puxando isso, engancho ali para utilizar um recurso, né? Para que possa ficar mais claro. Ele vai dizer ali para nós, não é? Que quem é maior no reino dos céus tem que ser como uma criança. Essa era a resposta, o conceito que Paulo vai trazer ali também. E o livro de Marcos ali, por exemplo, capítulo 10, 3 a 16, ele vai dizer o seguinte, com relação ao reino dos céus, não é? Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma poderá entrar nele. Então você vê a base que Paulo usa aí, meus amigos, é família. E é algo que está pejorativo, algo que está acabando hoje em dia, né? Então, ele traz esse consenso, ele pontua esses aspectos para que ele possa deixar muito evidenciado, muito claro que a família é a base e que os conselhos são válidos e que vale a pena voltar para as escrituras sagradas, meus amigos. Isso aí. É bem legal imaginarmos, né, que quando essa carta chega na igreja de Éfeso, está sendo lida ali para todas as pessoas, Paulo, através do Espírito Santo, talvez ele consiga imaginar isso, né? Mas imagine nós ali e vendo essa carta sendo lida, né? Qual era o sentimento dos filhos quando Paulo fala que deve obedecer e honrar os pais? Hoje, a questão de obedecer aos pais talvez esteja fora de moda, mas ainda é um requisito bíblico, né? E sem sombra de dúvida, obedecer e honrar os pais não é simplesmente um simples pedido, mas é uma oportunidade e um grande privilégio de fato demonstrar o amor verdadeiro de Deus no trato com os pais, obedecendo e honrando, né? Quando você não obedece, automaticamente você não vai honrar seu pai. E aí você desonra a família, né? Desonra as pessoas.
Mas obedecer está aí o princípio de honrar os pais, né? E o pastor Jaime falou muito bem aqui, né? Quando ele trata lá do contexto de Mateus capítulo 18, versículo 1 até o versículo 5, onde Jesus está abençoando ali as crianças. Os filhos e os pais têm que entender que ambos são um presente de Deus um na vida do outro. E esse relacionamento proporciona aí, quem sabe, uma forma de aproximar ainda mais de Deus. Muito bem. E olha só, a importância, tão grande a importância desse conselho de Paulo, né? Quando ele fala do quinto mandamento, o quinto mandamento fala justamente que honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra. Olha só, mexe com a vida da gente, mexe com a vida do ser humano. Então, Deus já deixou assim, que foi Deus que escreveu, inclusive, os 10 mandamentos, né? Então, honrar o pai e a mãe para que se prolongue seus dias na terra, isso é o principal, fora o tanto de outros benefícios que é honrar o pai e a mãe. Exato. E aí onde nós entramos no contexto, porque nós sempre ouvimos, um filho tem que honrar o pai e a mãe. Mas e o pai? E a mãe? Aí, Léo, nesse caso, Que é a parte de segunda-feira. então, já entrando em segunda-feira, mas ele deixa um respaldo aqui ainda na lição de domingo, né? Mas já entrando em segunda-feira, porque ele vai falar assim, ó, que a ordem de Paulo para obedecer não é absoluta. Isso aí. Olha aí, ó. Então, até que ponto? Por isso que a lição fala de lealdade, né? E lealdade, desde que a gente se entenda no temor do Senhor, respeitando o quinto mandamento, mas se meu pai me der uma ordem e que vai quebrar meus princípios e contrariar aquilo que eu creio e penso a respeito de Deus, então, queridos, nós temos que, com respeito, porque é pai, tem que honrar, mas fazer a vontade de quem? De Deus. De Deus. E é onde nós entramos no contexto que Paulo ele fala, vós pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, Exato. mas educai-vos na santa doutrina do Senhor. Aqui a lição, a parte de segunda-feira, eu queria me atentar um pouquinho com vocês nisso, que é uma parte muito importante. A lição fala assim, pais e mães, vocês devem representar no lar o caráter de Deus. Devem exigir obediência, mas não com uma tormenta de palavras, mas de uma forma calma e amável. Sejam agradáveis no lar. Reprimam toda palavra que despertaria um temperamento não santificado. Pais, não irritem seus filhos. É uma ordem divina. Efésios 6:4. E a Ellen White ela fala sobre a orientação para a criança, página 182. Ela diz o seguinte: nenhuma permissão é dada na palavra de Deus para severidade ou opressão paternas, nem para a desobediência dos filhos. A lei de Deus na vida do lar e no governo das nações flui de um coração de infinito amor. Então a Bíblia ela é bem clara. Você tem que me obedecer porque você é meu filho? Não. Eu tenho que ser uma representação de Deus aqui na Terra. Ellen White, no livro Lar Adventista, ela fala que os pais são os embaixadores de Deus. Então, quando um filho olha para o pai, ele está vendo uma representação da divindade. Ele vai entender quem é Deus através dos pais. E eu ensino isso desde pequeno. Se eu trato com rigor, com severidade, com opressão, o meu filho vai entender que Deus é tudo isso e muito mais. É onde as crianças e jovens começam a ter repulso a respeito sobre a fé, porque existe uma opressão dentro de casa. A Bíblia não apoia nenhum tipo de opressão emocional, sentimental e muito menos social pela palavra de Deus. O que nós podemos deixar uma mensagem especial para o pessoal que nos assiste em casa? Primeiro a gente não pode, eu acho assim, né? Primeiro nós não podemos fugir do contexto histórico, né? Para quem a carta foi escrita, né? É diferente de hoje, quando você falou muito bem, pastor, a questão de eu posso porque eu sou pai, eu posso porque eu sou mãe. No contexto grego, né? Os pais eles tinham o direito, né? De infligir punições violentas aos filhos, até mesmo causar morte. E Paulo ele chega no momento e fala assim que não deveria usar dessa posição para afligir esses males aos filhos, né? Se você for em Efésios capítulo 6, versículo 4, Paulo ele fala, não provoqueis a ira dos seus filhos, né? Já em Colossenses capítulo 3, 21, ele fala, não irriteis os filhos de vocês. Então, assim, ele vem trazendo esse trato, né? E aqui na lição, eu achei interessante também que ele fala assim, olha, Paulo ele não apoiava esse sistema de
de infligir punições violentas aos filhos, e ele esclareceu e remodelou esse relacionamento no contexto de uma lealdade suprema a Cristo. Muito bem. Alguém quer complementar mais alguma Eu coisa? queria só, para vocês explanarem, de repente nossos espectadores possam ter dúvidas ou podem até fazer perguntas aí, posteriormente o Vamos pessoal enviar vai as responder, né? respostas? Mas vou deixar aqui na mesa uma dúvida, uma pergunta, né? Muita gente usa aquela parte que fala assim, se necessário, use a vara, né? E aí, então, aí já entra numa parte mais severa um pouquinho. E também temos a questão de que a gente acha que os psicólogos, ultimamente, aí ensinaram os pais a ser muito moles demais e tudo. Como equilibrar isso? Esse conselho que realmente tem que prevalecer o amor de Deus aqui, um coração com infinito amor, e essa questão que não pode ser mole demais, e também a questão que tem uma outra parte da Bíblia que fala para usar a vara. Como equilibrar? Bem, eu sou pai há 5 anos. Jaime já tem filha que está indo para a faculdade quase já, né? Então tem uma vasta experiência maior do que eu. Ele, não sei, está em projeto ainda de... Estou na lua de mel ainda. Tá na lua de mel, isso daí, né, filho? Crescer e multiplicar e povoar a terra, tá bom? Mas vamos lá. Ellen White, ela é bem clara sobre essa questão que é muito importante. Hoje existe a lei da palmada, né? Nenhuma palmadinha entrando no contexto. O diálogo é importante. Por isso que a Bíblia sempre fala sobre a instrução. Mas a Ellen White, ela fala sobre repreensão física também. Mas ela fala de uma forma que os pais não usam. A Ellen White fala, quando você for repreender o seu filho, primeiro, explique o porquê você vai o repreender. Muito importante. Ore antes com ele. Depois, você o repreende de uma forma física. Por quê? Entre você instruir o teu filho, se colocar de joelhos para orar e para você fazer a repreensão, toda a raiva e furor que você vai usar naquele momento se acaba. Perfeito. E você vai fazer uma aplicação correta da advertência. Exato. O grande problema é que os pais usaram os filhos durante muitos anos como um saco de pancada, para poder descarregar a raiva, a adrenalina daquele momento. Eu tenho que ter sabedoria para poder repreender os meus filhos. Vou falar que eu agradeço a minha mãe pelas advertências físicas que eu tive. Não por todas, porque também eu não sou besta. Mas por algumas, pelos 99%, porque me fez entender que eu precisava mudar o percurso da minha vida. Para você ter uma ideia da turma que estava comigo, da época de igreja, do tempo da minha adolescência, só tem eu e mais 2 na igreja. O resto tudo saiu. Porque era muita conversa, dentre outras coisas. Alguns se envolveram com drogas, outros estão fazendo coisas que não deviam. Mas a minha mãe sempre colocou a gente dentro de uma educação ali travada. No cabreço bem firme. Sim. Mas eu agradeço, porque eu tive essa educação. E hoje eu sou o que eu sou. Perfeito. Mas não deixou de ter a repreensão, mas usar com sabedoria. Perfeito. E que fique claro, pastor, que na nossa fala, tanto a da Bíblia quanto a nossa, nós não estamos indo contra a lei, nem aprovando que se bata em criança, nada disso. E até porque eu mesmo lá em casa, eu disse que eu sou molão, né? A minha esposa é que é mais brava. Eu dou mal bronca, muito menos um tapa. Se me permite, olha só, não quero estender muito aqui essa parte, mas só rapidinho. Eu não recordo, até hoje, eu tenho uma filha que está fazendo já 18 anos. Não recordo exatamente quantas vezes foi necessário eu levantar a mão para minha filha. Graças a Deus. Agora, é claro, sou contra isso? É claro, o que Paulo defende aqui que não é bem por aí, né? Conforme está no contexto. Mas a palavra de Deus fala, né? Que de vez em quando faz bem, uma palmadinha ou outra. Correto? E tem um lugar que se deve aplicar a disciplina. O lugar... Não é onde pegou. Exatamente. Agora veja, Léo, só lembrando aqui rapidinho, olha só, fui no mercado uma ocasião, aí, pastor, cheguei lá, minha filha começou a dar aquele showzinho, que talvez alguns pais tenham, que estão nos ouvindo agora, sabem dessa dificuldade. Rapaz, eu coloquei ela no carro, levei em casa, cheguei lá, sentei e falei, filha, você vai apanhar agora, por causa disso. E tive que cumprir. Falei, olhando nos olhos dela, cumpri. Aí eu falei para ela, agora, nós vamos voltar lá, filha. E vamos voltar lá e vamos pegar o carrinho e acabou o showzinho. Nunca mais. Eu falei rápido aqui porque tem mais detalhes, mas o tempo não deixa. Mas ela até hoje
Graças a Deus, minha filha, um beijo para ela, Isabelle, amo muito essa lindona, mas não me dá trabalho, graças a Deus. E assim, algumas situações a gente vai aprendendo, né? Me senti na liberdade de falar, Léo, porque você falou que eu sou o mais velho aqui, o pai mais velho aqui, né? Não, mas o Túlio, assim... né? O Túlio já Não tem. sei. É, Eu Túlio? tenho 54. não, de idade não, fala assim, você tem Filho filho de de quantos filho? anos? Não, só também tem filho de 33. Ah, não, então você é o mais experiente aqui, desculpa. autoridade, né? Autoridade, desculpa. Influenciador. Influenciador. Mas é muito bonita a sua pergunta, Eu tenho Túlio. 4 Foi muito... netos, viu? Só 4 pra netos. completar. Que Mas legal. diga lá. O seu questionamento com base na nossa lição aqui é fantástico, porque até que ponto a gente impõe esse limite, né? Também não é deixar solto, não é assim que funciona, a gente tem que ter equilíbrio. É só olhar para como Cristo lidava com as situações diversas quando ele lidava com o seu povo, né? O povo rebelde, né? Aqui eu quero fazer uma alusão agora para a lição para a gente dar uma corrida, que o nosso tempo está acabando. Lição de terça e quarta-feira, que fala sobre temas paralelos, que fala sobre escravidão. Mas aqui fala sobre a escravidão no tempo de Paulo, e depois Paulo, na lição de quarta, ele fala sobre os escravos de Cristo. Existe uma mancha dentro do contexto bíblico, que a Bíblia várias vezes fala sobre o ponto da escravidão, né? Não defendendo, mas explicando o que se acontecia naquele período. Mas Paulo depois ele fala, ou você é escravo de Satanás, ou você é escravo de Cristo. Em Cristo você é escravo com liberdade. Em Satanás, você é escravo para uma morte eterna. Como que nós podemos fazer essa alusão no contexto sobre escravidão? O que nós podemos trabalhar com os nossos irmãos? Às vezes, as pessoas são escravas das suas emoções. Alguns são escravos de um casamento, de um relacionamento abusivo. Mas eu tenho que entender que eu preciso ser escravo. Eu sou escravo. Mas eu escolho quem é meu Senhor. Ou é Jesus, ou é outro ser. O que eu posso trabalhar com os nossos irmãos aí dentro da nossa classe dos professores, com os nossos professores, nossos alunos? Escravos de Cristo e no contexto sobre a escravidão no tempo de Paulo. Como que a gente pode trabalhar esse contexto? Bem, o que eu posso dizer aqui, assim, realmente, igual você falou, né? Existe essa mancha onde, naquele momento, a Bíblia poderia ter condenado veementemente aquela situação, mas era uma situação da época, né? Então a Bíblia só fez os comentários de como deveria se agir, inclusive para amenizar, né, a vida sofrida dos escravos, né? E nós, estudando aqui hoje, temos que estudar porque temos que trabalhar com a hermenêutica, né? Estudar a época, o que acontecia exatamente naquele momento. E aí, daquele momento, tem ali os conselhos de Paulo, né? E os conselhos de Paulo seriam justamente para os escravizados entenderem que o Senhor deles mesmo era Deus, né? Era o verdadeiro Senhor. Então, se eles tivessem uma função, um trabalho, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, vamos seguir a vida fazendo o melhor. E ele também aconselhou os senhores que estavam ali, vamos dizer, por cima da carne seca, a não aproveitar daquilo e abusar das pessoas que eram seus escravos, e sim tratá-los como um igual, né? E eram as pessoas que trabalhavam para eles. Enfim, esse é o contexto da época, e você perguntou no nosso contexto de hoje, né, pastor? Para o contexto de hoje, realmente tem situações, vamos falar até de situações de trabalho, por exemplo. Então, a pessoa não é escravizada, mas às vezes o cara está trabalhando ali, ele se sente, vamos dizer, igual você falou, se sente um escravo. Okay, eu tenho que fazer, eu sou humilhado, eu que preciso fazer, por que eu nasci pobre e não sei o quê. Se Deus permitiu aquilo, é a mesma situação. Então Deus está falando, faça o melhor onde você estiver. Igual José. José estava em situação de escravidão, né, e fez o melhor. E, inclusive, com isso, é um ótimo exemplo, que ele fez o melhor lá na casa de Potifar, aí ele virou ali o gerente da casa de Potifar, e depois, sendo assim, teve todo o problema, os problemas da vida lá, quem conhece a história, ele teve preso e também fez o melhor dentro da prisão. Dentro da prisão ele conseguiu ajudar pessoas com seus sonhos, conseguiu ser chefe lá, até chegar o momento onde ele foi ali reconhecido pelo rei, pôde falar usar o milagre de Deus, adivinhou o sonho lá, e acabou sendo governador do Egito. Então, são os caminhos de Deus. Então, Deus está falando, olha, aceita, se Deus está nos colocando naquela posição,
porque Deus está permitindo. Então vamos fazer o melhor, como diz na própria Bíblia, né? Ande sempre a segunda milha. Então, se está sendo pedido ali para o funcionário fazer uma coisa, poxa, mas por que eu não sou patrão? Por que eu sou funcionário? Por que eu me sinto humilhado? Eu tenho que fazer essa função, eu tenho que trabalhar. E Deus, onde Deus ajuda a todos nisso, a todos. Senão você vai viver uma vida de lamúria. Você vai viver uma vida lamentando que, poxa, por que isso para mim? Poxa, por que eu estou aqui? Mas quando Deus fala, mas você está aí porque é o momento de você estar aí, foi eu que estou autorizando você estar aí, mas eu tenho planos para você. Né? Então, aí Deus tem planos para nós e Deus quer o melhor para cada um de nós. Né? E nem sempre, vamos falar de empregado e patrão, um é pobre, o outro é rico, o outro é trabalhador, o outro trabalha menos, mas nem sempre ser rico é ser feliz, né? Ser rico é ser de Deus, né? Então, de repente, a pessoa que está ali e sim está nos caminhos de Deus, ela tem uma felicidade ali fora do comum, que a pessoa, às vezes, cheia de dinheiro, é o patrão dela, não tem a felicidade que ela tem. Verdade. Eu vou dizer para vocês que, graças a Deus, eu tenho Deus, né? Por tudo que eu passei na vida e tudo mais. Então, eu tenho a paz de Deus. Mas vamos falar só de patrão. Se eu não tivesse Deus como patrão, eu sinto que meu irmão, que é simples de tudo, vou até falar o nome dele aqui, é o Juarez. Pensa numa pessoa simples, mas pensa numa pessoa feliz. Legal. Rapaz, eu tenho um irmão que é feliz da vida, ele é feliz com o que ele tem. Ele tem lá a casa dele simplesinha, ele tem ali, hoje, graças a Deus, a aposentadoria dele. E eu posso dizer que a minha casa é muito melhor que a dele e o meu salário é muito maior que o dele. Mas também posso dizer, sem dúvida, que ele é mais feliz que eu. Olha só. Pensa num rapaz feliz. Então é isso, são as coisas de Deus para a vida dele, né? E graças a Deus também eu tenho a paz, que são as coisas de Deus na minha vida. Amém. Amém. Vamos lá, pessoal. Eu gosto de pensar aqui da seguinte forma, né? Quando você olha, mais uma vez, o público que Paulo escreve essa carta, escravos era algo comum da época, né? E tinha escravos que ocupavam diversas funções, desde médicos, engenheiros, os pedagogos, né? Que ajudava muito, auxiliava muito na educação dos filhos dos mestres. E dentro de todos os conselhos que Paulo dá, tem uma aqui que me chama a atenção, que com certeza pode ser aplicada em nossos dias, que está no capítulo 6, versículo 6. Não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, assim, eu tenho duas opções. Ou vou queixar da minha condição social e ser infeliz, ou continuar essa caminhada rumo a Canaã celestial, independente da minha condição social, mas agarrando uma promessa que Deus fez para mim. Então, assim, Paulo, naquele momento, ele chega para os servos, os dulos, escravos, e fala assim, olha, faça como para Deus, não para agradar ao homem. Porque, por exemplo, assim, é fácil eu fazer aqui agora, na atualidade, como um colaborador aqui da empresa, como para agradar o meu patrão. O patrão vai olhar assim para mim e falar assim, nossa, esse é o melhor funcionário que eu tenho, ele arrebenta no que faz. Mas quando o patrão vira as costas, aí eu relaxo, cruzo os braços e tá tudo certo, né? E Paulo, então, ele chama a atenção para dizer o seguinte, o que você faz, você não faz para o homem, você faz para Deus. Isso mesmo. Então, assim, todo momento, eu estou aqui dando o meu melhor, porque o meu Senhor, ele está atento a tudo. Muito bem. E só para fechar, talvez, Léo, esse quadro, a gente tem que lembrar que aqui Paulo vai colocar, é claro que não é Paulo, mas ele é um instrumento do Senhor, numa situação de igualdade. Que nem o Túlio falou, ele apresentou algum contexto da vida dele ali, mas todos nós estamos inseridos dentro de um contexto. É claro que aqui se trata de um momento pontual que fala da escravidão no tempo de Paulo, aplicando aos nossos dias. Mas hoje também, conforme você disse, Léo, nós vivemos diversas formas de escravidão, meu amigo. E talvez para quem está nos ouvindo em casa agora, a pior escravidão é o pecado que cada um conhece do seu coração, que está alimentado, que está lutando contra ele. Aí qual que é o contexto aqui agora? Devemos fazer o quê? Reconhecendo a nossa pecaminosidade, obedecer na sinceridade do nosso coração, como a Cristo, tratando do senhorio de Cristo na nossa vida e deixando a escravidão do quê? Do pecado, né? Então, são aplicações diversas que a gente pode fazer na nossa vida, mas sempre estamos inseridos dentro de um contexto. Então, a pergunta é, que tipo de senhor está dominando a sua vida aí em casa agora? Quem é o senhor da sua vida? Que tipo de... Você está sendo escravo do quê hoje, entendeu? Temos que nos libertar. E quem nos dá isso? É só o poder que vem de quem mesmo? Do céu. E todos nós estamos dentro da mesma condição. Senhor ou servo, né?
Ô, Léo, eu acho interessante aqui, porque não esquecendo o tema da lição, né, que suprema é a lealdade a Cristo, e tudo falou muito bem quando ele disse que citou o exemplo de José no Egito e de Daniel na Babilônia, né? Eles eram os escravos, e isso não impediu o agir de Deus e o plano de Deus para eles naquele momento e para todo o povo de Deus, né? Então, assim, eu não posso usar essa questão para cruzar os braços ou para não buscar o melhor de Deus, o melhor que Deus tem para minha vida, né? Aqui, quando nós vamos para a parte da quinta-feira, que já estamos na parte final da nossa lição, nós temos aí 6 minutinhos para a gente terminar. Senhores que são escravos. Paulo, ele começa a falar agora num contexto importante, porque assim, a igreja de Efésios era uma igreja rica. Pessoas de posses, pessoas que tinham muitas condições e com isso tinham muitos escravos. E muitos escravos viviam na base de ameaças, de tomar a família, escravizar os filhos, de matar, de fazer com que as pessoas se tornassem oprimidas em todos os aspectos da vida. Paulo, ele começa a exortar os senhores, os donos desses escravos, a parar com as ameaças aos escravos. Agora imagine você é um recém-convertido, e de repente você pega a carta de Paulo, e Paulo começa a falar, olha, você tem que parar de fazer uma coisa que você faz a tua vida inteira, que você aprendeu dos teus pais, que você aprendeu na cultura em que você vive, porque isso está fazendo um mal para as pessoas, está oprimindo, e esse não é o papel de Deus. Nós temos que ser santos como é santo o nosso Pai Celestial. Deus não faz as pessoas de refém. E isso existia esse conceito de fazer com que o escravo se tornasse um refém seu para o resto da vida, ou até que a conta fosse paga. Então, como que nós podemos trazer isso para os nossos dias de hoje, principalmente? A Bíblia, infelizmente, não infelizmente, porque o autor coloca que infelizmente não colocou um ponto final nesse contexto, mas a Bíblia foi escrita dentro de um contexto de escravidão. E Paulo fala sobre uma reforma que precisava ser feita. Porque ele precisava fazer com que as pessoas entendessem isso no cunho da fé, e não no contexto social apenas. Que nós precisamos amar as pessoas e não afligi-las diante das suas debilidades, tanto físicas como financeiras. Como que nós vamos trabalhar isso para a gente fechar a lição aqui, no contexto de pessoas que são senhores, mas que são escravos? Interessante, né? O nosso ego, geralmente, ele fala mais alto. Questões de status, posição, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou líder. Isso sempre vai perseguir a gente, percebe, amigos? Não é verdade? Só que aí Paulo vem, dentro do que você está dizendo, Léo, ele vai destacar 2 aspectos importantes aqui agora. Ele vai dizer o seguinte, ele vai deixar claro que eles, quem? Os senhores e seus escravos, olha só, eles tinham os mesmos, um único Senhor. Lembrando que Deus não olha para a posição, não olha se é servo, se é senhor. Deus, ele trabalha de maneira igual. Lembrando que tudo isso aqui, Paulo está deixando claro que ele não é a favor do quesito escravidão, correto? Conforme a gente conhece aqui no contexto da lição, mas ele está tentando colocar aqui o princípio do evangelho agora. E quando isso entrar na nossa vida, queridos, isso tudo vai cair por terra. Não importa se você é A, ou X, ou B, é servo ou senhor, nós temos um único Senhor. E ele destaca outro aspecto. O Senhor Celestial julga tudo sem parcialidade. Olha que interessante. Então, eu acredito que, com base em um relacionamento, promovendo aquilo que a lição, em termos gerais, ela trabalhou todo esse trimestre, né? Unidade. Aí Paulo se depara com esses detalhes agora, esses pontos na vida dos Efésios ali que tinha que ajeitar. E aí Paulo vai falar, se vocês não entenderem isso, amigos, né? Aí ele tem uma perguntinha aqui, né? A perguntinha assim que vai imaginar. Imagina se você é senhor e você escuta agora, com base em Efésios 6:9, o que Paulo está dizendo ali, como você se sentiria? Eu acho que se nós escutarmos ali, né? Inclusive, se me permite, Léo, está aqui, 6:9 diz, né? E vós sempre... E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças. Aí volta aquele destaque que nós falamos agora há pouco, né? Sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Eu acho que
com base num relacionamento cristão que nós estamos buscando, e não é à toa que quem está assistindo esse vídeo agora quer crescer na graça de Cristo. Então é só através desse relacionamento, dessa busca, que a gente vai entender isso aqui, ó. Somos todos iguais. Não há servo, não há senhor. E se você é senhor, porventura, quem está nos ouvindo aí, ou se algum de nós nessa mesa nos achamos senhor, que pensamos nisso. Porque se isso não causar efeito na nossa vida, meu amigo, nós estamos indo por um caminho meio estranho, como os Efésios e os senhores de Efésios estavam achando naquela circunstância. No contexto de servos e senhores, né, os servos e escravos, dentro de tudo que vocês falaram, eu gosto de citar aqui 7 pontos que fortaleceram a esperança desses servos, e são esses 7 pontos dentro da lição da Escola Sabatina que também fortalece a nossa esperança do retorno de Jesus Cristo. O primeiro, esses escravos, eles receberam adoção, né, foram adotados. Eles receberam a redenção, a herança, a intronização com Jesus, segundo Paulo, né? O status de co-cidadãos, membros da família de Deus e, por último, o 7º aí, entregantes do corpo de Cristo. Essas mesmas recompensas que esses escravos receberam são recompensas que todos nós iremos receber em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, muito bem. Só colaborando com o que vocês falaram, eu tenho certeza que se Paulo, se fosse possível, ele teria abolido a escravidão, seria a primeira coisa que ele faria, né? A gente teria esse exemplo na Bíblia. Mas não era o momento, não era a época, não era o que Deus deixou para ele. Então ele fez o melhor que pôde, que era diminuir esse sofrimento, né? Essa diferença. Então aqui, para concluir, ele pediu aos senhores, né? Que os senhores deviam agir com boa vontade por causa da sua lealdade a Cristo. Então ele agir como o Senhor queria que eles agissem, né? Então assim eles iriam com certeza tratar bem os seus escravizados. E no caso, ele também, a linguagem dele, tudo aquilo animou os escravos, né? Que eles se sentiram que eles seriam membros da família de Deus, integrantes do corpo de Cristo. Então eles não estão ali mais como, eu sou um escravizado, essa é a minha vida. Não, isso aqui é onde eu estou no momento. Ok, tenho que obedecer esse Senhor, mas ele não é o meu Senhor. O meu Senhor é Deus, nós somos membros da família de Cristo e vamos seguir a nossa vida, porque nós somos filhos de Deus e tem uma grande esperança para nós. É isso. É isso aí. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim de mais uma Escola Sabatina. Agradeço a presença de todos vocês. Que você possa ter aderido ao conhecimento. Se você não chegou a ser uma pastor, não peguei nada de novidade ainda, reforce o seu conhecimento através daquilo que nós falamos aqui, porque os seus alunos vão precisar de você no sábado. E também você, como aluno, estará aqui para poder aprender conosco naquilo que for necessário. Que Deus possa te honrar a cada dia mais. E principalmente possamos estar prontos, porque nós somos escravos nessa vida. E nós determinamos quem será o nosso Senhor. Que você escolha Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos terminar com uma oração nesse momento? Irmão Túlio, o senhor pode orar por nós? Claro. Senhor nosso Deus e Pai, queremos agradecer, Senhor, porque tão pequeninos que somos, o Senhor nos colocou aqui para falar da sua palavra, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Com o coração agradecidos, queremos pedir que o Senhor abençoe a todos que assistiram essa lição, que o Senhor emplaque ela no coração e na mente de cada um, e que o Senhor continue conosco, nos abençoando a todos que participaram assistindo e que participaram aqui, e que a cada vez possamos aprender mais de Ti e os Seus desígnios para a nossa vida, Senhor. Amém. Amém. E tudo isso pedimos, não porque haja mérito em nós, mas pedimos e agradecemos tudo no nome sagrado do Seu santo e amado Filho Jesus. Amém. Amém. Bem, queridos, chegamos ao fim. Carta aos Efésios. Guarde isso no seu coração. Faça o seu pedido da lição. Faça a sua assinatura, que eu tenho certeza que você vai ganhar muito com isso, tá bom? Fique com Deus. Que Deus te abençoe. Que possamos estar aqui juntos na próxima semana, se Deus quiser.